O Raul, aquele que eu sempre falo, que o sonho dele não era ser repórter, era participar, né? Participar de um filme de faroeste. Bota ali, Edu, por favor, Edu. Ó, que o nosso Raul de Achille, ele descobriu uma quadrilha que de um lugarzinho pequenininho do Brasil vai aplicando golpes milionários pelo país inteiro. Exatamente. Eles começaram numa cidade miudinha do Ceará. A partir daí eles foram se estendendo até que a ganância deles resultou numa briga onde um começou a matar o outro. Exatamente isso. E o nosso Raul levantou, inclusive, o nome do cara que manda matar. Põe no Cidade. Um homem temido. Acusado de matar, aplicar golpes e comandar uma quadrilha de 100 criminosos. Um homem caçado pela polícia, mas acostumado a enganar as autoridades, trocar de nomes e endereços. Uma denúncia anônima levou a polícia a esse hotel na zona leste de São Paulo. Eram 4h30 da tarde quando o hóspede suspeito foi preso. Junto com ele, identidades, folhas de cheques, cartões de banco, tudo falso e vários celulares. Aqui na delegacia, em pouco tempo, os policiais descobriram. Tinham fisgado um peixe grande. Um dos criminosos mais procurados do Brasil, enfim, estava preso. José Nilson de Souza Moura está envolvido numa infinidade de crimes, no Ceará e aqui em São Paulo. Segundo a polícia, ele confessou o envolvimento em 30 assassinatos. O criminoso voltou a ser lembrado pelos policiais de São Paulo depois de mais um crime típico da quadrilha. 2 homens mortos no centro da cidade. Eles foram mortos com quase 50 tiros dentro de um carro que estava estacionado bem aqui e tinha sido roubado um dia antes. Testemunhas contaram que 2 homens desceram de um outro veículo, executaram os 2 e fugiram. O homem que dirigia o carro onde estavam as vítimas também fugiu com os criminosos. Nessas imagens se pode ver os 2 assassinos chegando. Nessas outras, exatamente 1 minuto depois, eles entram no carro para fugir. Repare, agora um terceiro homem entra no carro. É o motorista que levou as vítimas para a execução. Antônio Rodolfo, um dos mortos, era um dos principais cúmplices de José Nilson. Com o chefe da quadrilha preso, a polícia tem 2 desafios: desarticular de uma vez por todas o grupo e nunca mais deixar o chefão fugir. Uma quadrilha especializada em fabricar documentos e aplicar golpes milionários. Os criminosos agiam também em São Paulo, mas tudo começou aqui, em Itapipoca, no interior do Ceará. A cidade, de 120 mil habitantes, tem no comércio a base de sua economia, mas se tornou também a base principal de uma quadrilha de estelionatários que se especializou em aplicar golpes em lojas, bancos e outras instituições financeiras. O dinheiro era investido em imóveis no interior do Ceará e provocou uma disputa violenta dentro da quadrilha. No comércio, com documentos falsificados, os integrantes da quadrilha compravam mercadorias que jamais eram pagas. Nos bancos, a estratégia era outra. Com os mesmos documentos falsificados, eles abriam contas, retiravam o limite de crédito estabelecido pelo banco e ainda conseguiam empréstimos e financiamentos que também não eram pagos. Nesta mesa está uma pequena parte dos documentos que foram apreendidos com alguns integrantes da quadrilha. Documentos pessoais, muitos deles falsos. Olha quantos cartões de bancos. Aqui são envelopes para depósitos. Dá para a gente ter uma ideia da quantidade de cheques, da quantidade de dinheiro
que era movimentada pela quadrilha, envelopes de vários bancos diferentes. Estes são carnês de pagamento, representam uma outra modalidade de golpe. Com um documento falso, o integrante da quadrilha conseguia empréstimo junto a uma instituição financeira. Empréstimo que jamais era pago. São vários carnês. Olha essa parcela, R$ 6.262. Um único golpe que rendeu à quadrilha R$ 75 mil. Quase todos os integrantes da quadrilha nasceram em Itapipoca e foi aqui também que o golpe começou a prosperar. A estratégia era simples. O primeiro passo era conseguir documentos verdadeiros de pessoas que moram na cidade, um esquema típico de Laranjas. Algumas das pessoas eram vítimas de um golpe, outras eram cúmplices que ganhavam em dobro, vendiam os documentos e depois se diziam vítimas. Em seguida era feita a clonagem dos dados. Surgia um novo documento com a foto de um dos criminosos e os dados do documento original. Assim, a quadrilha fazia compras e pedia empréstimos. Os bancos e os estabelecimentos comerciais também eram vítimas do golpe. O prejuízo ficava para os donos dos documentos originais e para os estabelecimentos que emprestavam o dinheiro. O esquema de roubo e falsificação de documentos em Itapipoca fez tantas vítimas que até o fórum da cidade ficou sobrecarregado com tantos processos. Mais de 2.000 pessoas procuraram o fórum para processar lojas, bancos e outras instituições financeiras porque tiveram o nome incluído indevidamente em listas de proteção ao crédito. As escutas da polícia mostram como os estelionatários agiam. Eles chegavam a negociar entre eles as contas abertas com os documentos falsos. Não sabe que tá precisando de uma conta do não, Carioca? Agora não. Mas os caras querem. Então, mano, eu tenho mais de 150 contas, mano. É mesmo, né? É, que o cara é o seguinte, o cara trabalhava no correio e virou uma pra mim lá, mano. Depois de abrir contas nos bancos, os estelionatários adulteravam talões de cheques usando folhas falsas e também originais. Eu tô precisando de 200 folhas do amarela, mas tem que ser original. E eu tenho aqui, ó. Se você quiser, nós trocamos. No começo, os golpes eram aplicados apenas nas pequenas cidades do interior do Ceará, mas o dinheiro fácil e farto fez a quadrilha mudar a estratégia. De repente, Itapipoca ficou pequena para a ambição dos estelionatários e a quadrilha então migrou. Passou a agir nas principais cidades do estado de São Paulo. Na capital paulista, a quadrilha prosperou. Ricos, alguns estelionatários reinvestiam o dinheiro em Itapipoca, compravam ou construíam imóveis luxuosos. Segundo a polícia, este clube, com piscina e campos de futebol, foi construído com o dinheiro do estelionato. Em Itapipoca, os criminosos eram chamados de Os Paulistas, cearenses que se mudaram para São Paulo e voltaram ricos para a terra natal. Para você ter ideia, algumas dessas pessoas, para mostrar realmente assim, que tinham almejado um patrimônio, né, que realmente mostrar que tinham vencido na vida, muitas delas acendiam inclusive cigarros com cédula de R$50. Esta casa de campo de um dos integrantes da quadrilha foi colocada à venda. Ela fica na região de Itapipoca. No anúncio, o próprio estelionatário posa como modelo. Na placa só não aparece o valor para a compra do imóvel. Esta é só uma das casas construídas com o dinheiro do estelionato. O valor gasto aqui ninguém sabe ao certo, mas cada uma dessas palmeiras imperiais custa cerca de R$20 mil. Só que tanto luxo e ostentação, numa região castigada pela seca, chamaram a atenção da polícia e provocaram também brigas entre os próprios integrantes da quadrilha. Brigas que foram resolvidas a bala. Não decide, mata logo. Faz igual eu, entendeu? Faz igual eu. Quando o rei tá no estádio, eu taco bala.
José Nilson de Moura é um dos chefes do esquema. É um dos responsáveis por operar no Ceará e em São Paulo. É também o homem que aparece em quase todas as escutas relacionadas com homicídios. De acordo com a polícia, ele matou em São Paulo um integrante da quadrilha conhecido como Siri. O primo da vítima, este homem chamado Martomildo, jurou vingança. Dias depois, Nilson recebeu uma mensagem no celular. É um aviso. Tem uns manos no seu encalço para te derrubar. Na mesma noite, Nilson foi baleado no centro de São Paulo. Ele foi atingido por 4 disparos, foi socorrido ao Hospital PS Vergueiro, mas depois de um mês obteve alta. Acabou apenas perdendo a visão de um olho, uma fratura em um punho direito e não atingiu nenhum órgão nobre dele, acabou sobrevivendo. Meses depois, Nilson volta ao Ceará e executa Martomildo, o homem que planejou o atentado contra ele. Se sentindo traído, Nilson ameaça também outros membros da quadrilha. Nesta conversa interceptada pela polícia, ele diz que vai matar um homem chamado Narcílio. Enquanto eu não matar ele, eu não trabalho no bastante. Vai falar pra ele. Se ele quiser esconder dentro do buraco aqui, pode esconder que eu vou matar ele onde ele quiser. Nilson ordena que esta mulher o ajude a matar Narcílio, Maria Renata Ferreira Gomes, conhecida como Negona. Ela também é de Itapipoca. Eles acertam os detalhes do plano. O assassinato deveria acontecer na frente de uma casa noturna que pertencia a Narcílio. Tudo em São Paulo. Tem durante o dia e tem durante a noite, viu? Que a noite tem ferrado, durante o dia é feijoada. Mas melhor de noite, né? Quem iria executar Narcílio era Adriano, um matador de aluguel. Mas a primeira tentativa é frustrada. Narcílio não aparece e os assassinos são descobertos. Tá não. No clube ali na porta não tá não. E a gente foi copiar 24 horas. Acredita? Porque tirar as câmeras e a irmã da mulher dele, tá entendendo? O desgraçado não foi ontem. E outra coisa, a negona se queimou, viu? A negona se queimou, que a negona foi vista com a gente. Nilson se irrita com Renata e começa a desconfiar dela. Renata não traz, vai Renata amanhã, tá queimada, igual o carro, não. Mas vamos cuidar, meu Deus. Entendeu? Calma aí, mãe, quando saber que a Renata foi queimada, foi eu. Tchau. No dia seguinte, o corpo de Renata foi encontrado dentro do carro dela, abandonado nesta rua, na zona norte de São Paulo. Narcílio logo fica sabendo da morte de Renata e descobre que ele era a vítima original. Um comparsa viu a notícia na TV. Passou a televisão aí, como ainda está investigando, né? O Mandel estava falando que era para ter esperado sábado. O matador de aluguel Adriano também morreria. Meses depois, ele foi preso por estelionato e transferido para a cadeia de Itapipoca. Foi assassinado dentro da prisão. Através das escutas telefônicas feitas durante 3 anos, a polícia conseguiu identificar mais de 100 pessoas que tinham algum envolvimento com a quadrilha. 33 integrantes foram presos. Os estelionatários tiveram as contas bancárias bloqueadas. Os imóveis e carros de luxo acabaram apreendidos pela justiça. Este vídeo mostra o momento em que a polícia entra no apartamento em São Paulo onde morava Daniele Domingos de Aguiar, viúva de Martomildo, o homem executado no Ceará. Segundo a polícia, Daniele comprou, com o dinheiro dos golpes, vários imóveis na cidade e acumulou um patrimônio de pelo menos 3 milhões de reais. Ela seria especialista em falsificar assinaturas. Alguns estão presos em Fortaleza. Emanuel da Cruz Silva, conhecido como Cearazinho, é um deles. Cearazinho é dono de vários imóveis em Itapipoca, entre eles o clube, que tem piscinas e campos de futebol. Na prisão, Cearazinho se diz inocente, afirma que enriqueceu com a venda de produtos na 25 de março
conhecido centro comercial de São Paulo. Esse dia teve, na verdade, um arrastão na 25 de março. O senhor sabe, como o senhor vive lá, o senhor já deve ter... O senhor sabe que isso é normal. Apareceu um arrastão, leva a mercadoria. Nesse dia, eu estava em choque. Eu liguei e eu falei, minha filha, eu não sei o que eu faço. E ela disse assim, meu filho, por que você não para com isso? Eu falei, como é que eu vou parar com isso, minha filha? Eu não tenho estudo, a única coisa que eu sei fazer é isso aqui em São Paulo. Narcílio, o homem ameaçado por Nilson, também está preso. Ele disse que Nilson ainda quer matá-lo. Por que ele quer te matar? Porque ele matou meu cunhado. Se tu mexer com qualquer família, pode pegar tudo na tua família. Tu pode ter certeza, tá andando 3 caras agora contigo. Pode andar 10, meu amigo. Só que te pegar, tu vai ver. Apesar das prisões, a ação da polícia ainda não terminou. Alguns remanescentes da quadrilha continuam agindo em outros estados. Vou te contar, hein? Eu, cara, minha filha, o que eu vou fazer aqui em São Paulo? Não tenho estudo, não. Só sei fazer isso. Nesse isso tá a palavra matar, impressionante. Ah, já botou? Taniele, e ele se chama Marciel, cujo apelido, né? O apelido é Bedeu. Resumo. Há 3 anos, primeiro foi no Sim. Eles se conheceram, foi uma beleza. Era um sapequiaiá que dava gosto. Mas ele nunca escondeu da mulher que ele gostava mesmo, ó, passar régua, tomar uma. Aí o que foi acontecendo? Eles começaram a brigar, mas ela sempre voltava para o marido. Começa a brigar e ela sempre... E a família dela dizendo, Taniele, uma hora isso vai chegar num ponto sem volta. A mãe dela, um dia, mandou ela para outra cidade. Ela voltava para se encontrar com ele escondido. E aí, ela já tinha um filho e ela acabou tendo um outro filho com ele. Crente que ia dar tudo certo. E ele, cachaça e pancada. Naquele dia, ele foi pro bar. Ela, porque ela tinha ido trabalhar, porque quem sustenta a casa é ela. Ela foi, chegou em casa, abriu a geladeira. Na geladeira só tinha cerveja. Não tinha nada para comer. Ela começou a mandar mensagem no celular para ele. Ele foi, estava no bar, já não tinha mais dinheiro para cachaça, foi para casa. Foi para casa e deu um fim na esposa e voltou para beber. E depois voltou para beber, a esposa já está morta. Ele voltou para o mesmo local porque ele queria pegar um documento. A essa altura a polícia estava lá. Esse há de ser o final de uma história que começa assim. Um encontro explosivo e um amor relâmpago. É assim que começa a história de Taniele Marciel, o Bedeu. O apelido do rapaz diz muito da personalidade dele. Ele é um bebum convicto. Quando não está com o copo na mão, está no chão. E é numa balada que ela o conhece. Os olhares se cruzam e começa um jogo de sedução. Daí até o primeiro beijo é questão de minutos. E o sapequiaiá também não custa aparecer, mas demora a acabar. Quando acaba, Taniele não quer ir embora, mas vai e volta com toda a mudança para a casa dele. Taniele está apaixonada. Marciel não sabe muito bem o que sente, além de sede. Entre um sapequiaiá e um copo de cerveja, ele recebe a notícia de que vai ser pai. Não consegue também ter mais paciência com o marido. Nasce o segundo filho de Taniele,
O relacionamento, que já não estava bom, fica ainda pior. Em vez de comprar fraldas, ele gasta o pouco dinheiro que tem no boteco. As brigas viram rotina, uma rotina cada vez mais perigosa. Para pensar no que vai fazer da vida, Daniele viaja por um mês com os filhos. Mas Daniele não resiste. A saudade do sapé que Yaya é maior. Às escondidas, se encontra com Marciel. Os encontros secretos duram até que ela decide contar para a mãe que vai voltar a morar com o marido. Não, eu gosto dele, sabe? Como que vai fazer? Como é que vai ficar? Você acha que tem condições? E ele continua o mesmo. Só vai para casa quando o dinheiro acaba e o dono do boteco diz que não vai vender fiado. Daniele está cansada. Ao abrir a geladeira, só cerveja, nada para comer. Daniele pega o celular e envia mensagens para o marido. Ele, claro, está no bar. Se irrita de tanto que o celular apita. Se irrita mais ainda quando coloca a mão no bolso e percebe que não tem nenhuma moeda para a cachaça. Marciel então volta para casa. Ao pisar na sala, encontra Daniele furiosa. As crianças, cadê? Que dinheiro? Você só fica em bar, você só presta pra isso. Ué, vou fazer o que você quer que eu faça? Ataca a Daniele e só para quando a moça está nas últimas. Você para de me encher o saco! Você para de me encher o... Agora ele olha para Daniele, pega dinheiro e volta para o boteco. Voltar lá no boteco. Enquanto recebe o primeiro socorro, Daniele diz que o marido foi quem a atacou. Não falei, ninguém acreditou. Foi ele. Não falei pra vocês, foi ele. Quem bebeu? Vamos ver se Amigo dela, bêbado. Depois disso, dá um último suspiro e morre. Como se nada tivesse acontecido, Marciel aparece. Ele entra na casa para pegar os documentos e, quando está saindo, alguém grita. É ele! É ele! Vai, encosta! Agora, ele está cercado. É levado para a delegacia, para a sala do delegado e para a cadeia. Só tem você aqui. Eu não fiz nada, não. Daniele, ela só queria fazer aquilo que ela queria. O problema dela era esse. Por mais que a mãe insistisse, Daniele brigava, separava, mas voltava para o marido. O mesmo, homenageado por ela com uma tatuagem no braço. E as brigas começou, eu e ela, e aí ela batia numa tecla, eu batia na outra, e ela dizia que sim, eu dizia que não. Aí eu falei, eu não tenho mais o que fazer. Daniele chegou a ser levada pelos pais para Pernambuco. Foi onde ficou com os filhos, longe do marido agressor, mas o afastamento não durou. Eu fiquei sabendo que Daniele estava se encontrando com ele novamente, eu dormia, ela fugia de casa e ia se encontrar com ele. Por 3 anos, a jovem aturou a violência dentro de casa por um amor que a família dela nunca entendeu. Até o dia em que Marciel de Almeida, o Bedeu, a matou. Gritou 6 vezes, socorro, socorro, mas ninguém sabia quem era nem onde que era. Sabia que era uma mulher. Sabia que era uma mulher. Vocês correram pro campinho que tem ali, né? Corremos pro campo, quando chegamos lá, não sabíamos onde que era, ela deu o último grito. Aí nós ouvimos de onde veio o grito, fomos ver, chegamos lá, ela já estava caída. 3 meses antes, esta foto foi tirada. Daniele veio para a casa dos pais no final do ano, mas ela não veio sozinha. Veio na companhia do marido, Bedeu, e dos filhos. Todos passaram o Réveillon aqui, no bar que pertence ao pai dela. As portas foram abertas para Bedeu numa tentativa de dar uma chance para o casal, mesmo diante de tudo, cada agressão, cada ameaça. Havia esperança, naquele dia, de que Bedeu pudesse mudar. Mas não foi o que aconteceu. Semanas depois,
ele a matou de forma brutal. Essa foi a última vez que a família viu Taniele ainda viva. Uma semana depois, a jovem de 23 anos voltou para debaixo do mesmo teto de Bedeu. A casa está destruída. Foi aqui dentro que Taniele passou os últimos segundos da própria vida. Se ela tivesse falado o que ela estava passando, a gente poderia ter socorrido, né? Mas não deu tempo. Entendeu? Não deu. Ela não pediu mais ajuda para ninguém. Entendeu? Eu acho que ela, de tanto pedir ajuda e a gente ajudar, ela se sentiu com vergonha de pedir novamente. Entendeu? Mas quantas vezes ela pedisse, a gente ajudaria. Taniele insistiu, através de mensagens de celular, que o marido voltasse para casa, porque não tinha sequer leite para dar ao filho, que tem apenas 10 meses de vida. Testemunhas contaram que Bedeu subiu o bairro irritado e desceu a viela ainda mais bravo, que entrou com tudo por esta porta e deu de cara com a mulher bem aqui. Ninguém soube afirmar se ele já estava com uma faca. O fato é que os gritos de socorro foram ouvidos logo em seguida. A perícia concluiu que os dois ainda seguiram para o quarto. É uma casa de apenas 2 cômodos. Local em que a criança estava e foi achada acordada e aos berros logo em seguida. A briga mais intensa ocorreu aqui na cozinha. Havia marcas de defesa em ambos os braços de Taniele, segundo a perícia. A moça teria corrido para lá, na tentativa de escapar do marido furioso que estava armado com a faca, mas foi arrastada por ele para dentro novamente e golpeada mais vezes. Taniele caiu ali, na soleira da porta. Bedeu desapareceu. O último grito de socorro foi ouvido por uma vizinha que acelerou o passo e chegou aqui. Quando o resgate se aproximou e os médicos conseguiram conversar e ouvir as últimas palavras da moça, ela afirmou: "Quem fez isso comigo foi o meu marido." Momentos de terror. A mãe da garota subiu a serra às pressas. O telefone tocou 00:40. A vizinha pedindo para me subir urgente. Fui para o hospital, cheguei lá. Esperei 1h30 na recepção, com notícia. Quando veio a notícia que a minha filha tinha entrado em óbito. Acredite, Bedeu voltou ao bar em que bebia. Bebeu mais. Logo depois, foi para a cena do crime como se nada tivesse acontecido. Buscar roupas e documentos para fugir. Os vizinhos me falam assim que ele voltou para pegar documentos, né? Em tudo que ele entrou, aí uma pessoa deu toque para a polícia que era ele. Foi aonde a polícia pegou, porque se ninguém tivesse dado toque, ele tinha ido embora, né? Tinha entrado, pegado roupas e documentos sem chamar atenção. Entendeu? Sem chamar atenção. Marcial de Almeida, o Bedeu, está preso. Matou a mãe do próprio filho. E roubou parte do coração da avó e também do avô, que além do bebê, vão agora cuidar do neto mais velho de apenas 3 anos, filho que Taniele teve com outro homem. Apesar de 4, mas minha caçula.